Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo a esse programa Palavra Viva, essa oportunidade de ouvirmos, partilharmos e refletir sobre a Palavra de Deus, sobre o que o Senhor tem para nós. Hoje nós vamos começar com uma oração, pedindo o Espírito Santo sobre nós e para que o Senhor nos conduza nesse momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te entregar essa partilha do Evangelho de hoje. Quero te entregar o coração de todos que estão vendo, que estão ouvindo. E quero clamar ao Senhor que venha com a sua autoridade, que venha com a docilidade do teu Espírito nos encontrar neste momento. Venha, Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo encontrar conosco. Abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, preparar o nosso coração para bem receber essa palavra que o Senhor vem até a nós, que o Senhor vem nos anunciar. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ler hoje, vamos partilhar sobre o Evangelho de hoje, que está em Mateus 8, de 5 a 17. É um evangelho um pouco longo e muito rico, que tem muito a nos dizer. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez essa súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra, e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. A meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso, eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo foi curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra, expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é um evangelho longo que nos narra dois momentos principais. O primeiro deles é esta demonstração de fé do centurião. Este homem que provavelmente era um romano, que era um homem rico, que tinha posses, tinha servos. Ele que sabia o que significava autoridade. Você ter autoridade sobre algo, autoridade sobre alguém. Ele procurou Jesus e clamou que o seu servo fosse curado. Quando eu digo aqui autoridade, nós podemos ter autoridade sobre um determinado assunto, pois a gente entende dele, a gente estudou, né? A gente tem autoridade para falar sobre aquilo. Ou então nós podemos ter autoridade sobre situações, sobre pessoas. Por exemplo, um
coordenador de um setor numa empresa, ele tem uma autoridade sobre aquilo, além de entender do assunto, ele precisa ordenar aqueles que trabalham com ele. Um coordenador de uma universidade, ele também tem aquela autoridade sobre os que estão no seu trabalho, que compõem a sua equipe. E aqui o mais interessante é que este senhor, este centurião, este soldado, este homem, ele procura Jesus e ele deixa muito claro que sabe que o Senhor tem autoridade, tanto do assunto, quando se diz de cura, quando se diz de libertar, quando diz de transformar, quando diz de mudar a vida. Ele reconhece que o Senhor que Cristo aqui é aquele que tem autoridade. Ele tem tanta autoridade que ele tem autoridade até sobre as doenças. E depois, o evangelista começa aqui dando o exemplo, mostrando o que aconteceu. Logo no final do evangelho, ele cita que Jesus expulsou outros demônios, curou outros enfermos e se cumpriu a promessa do profeta. Nessa questão da autoridade, primeiro, precisamos aprender a ter uma autoridade, a reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida. A reconhecer que Ele é o Senhor de tudo. Não existe ninguém que conhece o meu coração, que conhece o seu coração melhor do que Deus. Não existe. O problema é que nós não reconhecemos essa autoridade dele. A gente não entende que o Senhor é o Senhor que tem o domínio sobre o nosso interior, que o Senhor tem o domínio sobre o nosso coração. A gente não permite. Quantas vezes nós fechamos o nosso coração para nós mesmos, não deixamos o Senhor entrar, não deixamos o Senhor ir lá e tocar e ordenar o nosso interior, porque nós não queremos. Dentro da nossa realidade humana, dentro da nossa humanidade que foi afetada pelo pecado, nós não queremos que que Jesus seja o Senhor da nossa vida, porque a gente mesmo quer ser o Senhor da própria vida. Nós queremos essa autoridade. Nós não temos mais, nós não conseguimos de forma muito fácil pegar a autoridade que Deus tem, entregar ela para o Senhor. A gente quer pegar essa autoridade e colocar no nosso coração como se nós fôssemos donos do nosso coração. Como se nós tivéssemos condições de discernir o que é melhor para nós. Hoje em dia, o mundo, as situações, a nossa educação, nossa criação, as pessoas ao nosso redor, tá difícil até saber o que é certo e o que é errado. A primeiro momento a gente fica na dúvida, será que está certo, será que está errado? Será que isso é moral, não é? A gente tem tanta dificuldade de discernir isso porque nós queremos pegar e nós mesmos decidirmos. E aí é que tá. E é por isso que o milagre não acontece. E é por isso que a graça de Deus não nos alcança. Quantas vezes nós já rezamos e falamos com o Senhor, Senhor vem, Senhor me cura. E dá a sensação que a gente está falando sozinho, mas é porque a gente põe reserva. A gente pega o nosso coração, fecha ali e fala assim, não, Jesus, vem só nesse pedacinho aqui. Só esse ponto aqui que eu acho que o Senhor tem que tocar. Nós não entregamos o coração como um todo. Nós não entregamos a nossa vida inteira ao Senhor para que Ele comande, para que Ele ordene. Por isso, meus irmãos, eu te convido a fazer essa reflexão. Como anda o seu coração? Você tem entregado ele para Deus? Você tem entregado partes? Você tem reconhecido que Deus é a autoridade absoluta sobre a sua vida? Ou você tomou inteiro para si a autoridade da sua vida? Ou será que você deu para outras pessoas? Você entregou o seu bem mais precioso, que é a sua alma, o seu coração, para que outras pessoas cuidem? Talvez até mesmo marido, mulher, filhos, pais. Para quem você entregou a sua autoridade? E agora é a hora da gente reconhecer
que o Senhor é aquele que é a autoridade absoluta na nossa vida. É Ele que tem o poder de curar, de ordenar, de fazer e de transformar. No próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre esse evangelho, vamos falar sobre essa realidade onde o Senhor cura a sogra de Pedro e ela põe a serviço de Deus. E eu também quero falar, eu também quero partilhar, também quero conversar sobre a realidade da fé. Porque Deus deixa muito claro aqui, Jesus deixa muito claro aqui, que Ele nunca tinha visto uma fé tão grande. O próprio Cristo ficou admirado. Ele que já conhece todos os corações, ficou admirado com a fé deste homem. Que nós também possamos aprender, buscar, crescer na fé, para que o Senhor também fique admirado com ela e as graças aconteçam na nossa vida. Já já a gente volta com o nosso programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Nós já partilhamos hoje sobre a realidade deste evangelho, sobre a autoridade que o Senhor tem na nossa vida, no nosso coração, sobre este homem que cruzou com Jesus, não por um acaso, que foi atrás de Jesus e reconheceu a autoridade do Senhor na sua vida e recebeu uma graça. Fizemos essa reflexão. Agora nós vamos tocar em um outro ponto. Este homem tinha ouvido falar de Deus. Imagine naquela época o contexto do Evangelho, das curas de Jesus, de tudo que ele fez. O Evangelho várias vezes nos diz que as multidões procuravam o Senhor. Um contava para o outro, que tinha um homem que colocava a mão e as pessoas eram curadas, que os demônios eram expulsos. Esse homem estava na sua casa, o seu servo estava doente, o seu servidor estava ali doente. E ele preocupado, angustiado, ele ouviu falar do Senhor. Alguém falou para ele. E aí ele resolveu ir atrás de Jesus. Ele foi procurar Jesus. E quando ele procurou Jesus, ele disse claramente ao Senhor: meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre. Ele só falou o problema. Ele ainda não pediu nada, ele só falou: Senhor, meu servo está doente, está sofrendo. Jesus de prontidão respondeu: eu irei e o curarei. E aí que está E aí que está uma questão muito interessante, pelo menos mexe muito comigo pensar nisso. Eu fico me colocando no lugar deste homem. Se eu encontrasse mesmo com Jesus e Jesus falasse: eu vou lá e eu vou curar, eu ia achar o máximo. Já ia correndo, pegar Jesus, levar para minha casa, ia tentar preparar a minha casa do mesmo jeito que a gente prepara para uma visita especial, alguém importante, né? Um parente que há muitos anos não vê. A gente limpa a casa, prepara a melhor comida para receber o Senhor em casa. É um ato, né, de
natural da nossa humanidade, a gente preparar, porque vai vir uma pessoa importante, vai curar. Nossa! Se fosse hoje em dia, a gente ia preparar tudo, né? E já logo postar uma selfie nas redes sociais com a pessoa dentro da minha casa, essa pessoa tão importante que está na minha casa. Mas esse homem aqui, ele tem um ato que ele responde ao Senhor. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa. Dizei uma palavra, daqui mesmo, e eu tenho certeza que meu servo será curado. A gente não sabe a distância dessa casa para a casa dele. Talvez esse homem andou dias, andou horas para poder encontrar com o Senhor. E além de mostrar fé, ele mostra também uma caridade. Ele mostra também que ele não é um homem egoísta. Ele podia muito bem levar Jesus para a casa dele para curar este servo, passar lá uma tarde toda. Mas ele via que existia tantas pessoas ao redor querendo Jesus que ele falou com Jesus, não, daqui mesmo. Profira uma palavra e o meu servo será curado. Enquanto isso, cure os outros. Olha aqui quantos estão te procurando. Eu imagino o coração desse homem. E aí uma outra realidade que nós precisamos tocar aqui, que ele diz, uma só palavra, sereis curados. Precisamos crer, meu irmão. Precisamos crer que a palavra de Deus nos cura. Que uma simples palavra do Senhor é capaz de curar os nossos corações. De transformar realidades. Neste caso, Jesus, com uma palavra, ele fez à distância, bem longe, que aquele homem que estava deitado se levantasse e fosse curado. Quantas vezes nós não cremos nisso? Nos falta fé. Nos falta fé. E aí, Senhor, vem aqui usar deste centurião para nos ensinar a crescer na fé. A ser pessoas de fé forte. Pessoas que falam com o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor é capaz, porque eu também entendo, eu também tenho autoridade, eu sei o que é uma autoridade e o Senhor tem total autoridade. Naquele momento, este homem que era uma autoridade da época, ele deposita toda a autoridade nas mãos do Senhor, como nós já falamos, e através dessa autoridade, através dessa fé, esse paralítico foi curado. Ele viveu essa experiência. E Jesus ainda diz para todos, faça segundo a tua vontade, faça segundo a tua fé. Pronto, o paralítico foi curado. Quantas vezes o Senhor no Evangelho fala da fé? A gente pede para Jesus, mas a gente não acredita que Ele vai fazer. Ou às vezes porque a gente pede errado, a gente pede que Deus faça a nossa vontade, não a dele. Ou porque a gente realmente não acredita. A gente pede ao Senhor, a gente deposita a autoridade ao Senhor, a gente pede ao Senhor para realizar algo na nossa vida, mas a gente fica com receio, com reservas, Será que vai dar certo? O próprio Deus diz que a fé é capaz de remover montanhas e nós não cremos nisso. Por isso, meu irmão, com esse Evangelho, possamos aprender a crescer a nossa fé. Que façamos todos os dias essa oração. Jesus, eu creio, Jesus, mas aumenta a minha fé. A nossa fé não é suficiente. Nós estamos muito longe de ter uma fé como a deste homem, como a deste centurião, deste romano. Venha, Senhor Jesus, aumenta a minha fé, aumenta a sua fé. Porque se a gente crer, a graça vai acontecer. Nós vamos experimentar Deus na nossa vida. E aí, depois que a gente experimenta o Senhor, Ele nos leva aqui e continua nesse Evangelho como outra realidade. O Senhor, pela sua palavra, até a distância, pela sua palavra, pelo que saiu da sua boca, Ele curou um homem que estava paralítico, que estava sofrendo muito. E aí ele entra na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava acamada, com febre, doente. Ele simplesmente toca e ela é curada.
E é aqui que está o ensinamento. Imediatamente ela se levanta e vai servir. E Deus coloca aqui, né? O evangelista deixa muito claro. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Ela serviu a todos que estavam ali com Cristo. A todas as pessoas que Cristo confiava. Quando Deus se revela na nossa vida, seja com uma cura, seja com uma experiência de amor, quando nós temos essa confiança em Deus, nós precisamos imediatamente servi-los. Servi-los. Servir a Deus, claro. Servir na igreja, servir na paróquia, mas servir também as almas que o Senhor nos confia. Servir também as pessoas ao nosso redor. Deus nos confia almas. Deus nos confia pessoas. Deus nos confia realidades. Deus quer usar de nós. Você que é mãe, você que é pai, Deus te confiou a educação dos seus filhos, para que você possa não só servi-los, mas educá-los para que eles também sejam de Deus e alcancem o céu. Você, como nós falamos anteriormente sobre o centurião, você que tem alguma autoridade, você também precisa se responsabilizar por essas pessoas e cuidar delas. Não é só, vou servir a Deus, então eu vou ser ministro da Eucaristia, então eu vou ler na missa, eu vou fazer coisas em que todos vão ver que eu sirvo a Deus. Não, essa mulher estava dentro da casa dela. Ela estava dentro de casa, servindo a todos que estavam ali. Eu imagino que ela estava cozinhando, limpando, tarefas que não são fáceis, que não são agradáveis a todos, né? Que alguns têm um pouco mais de dificuldade. Mas ela entendeu que aqueles que estavam junto com Jesus eram pessoas que Deus confiava e que ela precisava cuidar bem deles. Que nós também tenhamos este coração, meus irmãos. Encerrando tudo que nós partilhamos, primeiro, que nós possamos ter condições, ter a coragem de dar a Jesus a autoridade que já é dele na nossa vida, para que Ele tome as decisões, para que Ele cuide do nosso coração, para que Ele decida, para que Ele ordene. Que nós tenhamos também a ousadia de pedir a Deus para aumentar a nossa fé. Precisamos crescer na fé todos os dias, dar passos em direção até uma fé maior, até uma fé sincera no próprio Deus. Precisamos também crer na palavra do Senhor, exercitar, rezar com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a liturgia do dia. Que nós comumente dizemos que é a agenda de Deus, é o que Deus quer para o nosso dia. E que também sejamos como a sogra de Pedro, que a partir do momento que viveu essa experiência com Deus, ela se pôs a servir. Ela se pôs ao serviço de Deus, ao serviço de todos que estavam ao redor dela. Que Deus, na sua infinita bondade, que Deus, com a sua misericórdia, nos alcance neste dia com essa palavra, para que as nossas realidades sejam transformadas, para que a nossa vida seja mudada. Eu agradeço a sua presença, agradeço você que esteve aqui conosco, que ouviu, que partilhou, que rezou junto conosco. Leve essa palavra com você ao longo do seu dia, reze mais, continue refletindo, peça a Deus essa graça de ser transformado interiormente pela palavra de Deus, pela fé, pelo serviço. Esse foi mais um programa Palavra Viva. Muito obrigada a você que esteve conosco e que Deus te abençoe. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão
e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis.